Hoje é dia 10 de março, essa é a segunda quinta-feira do mês. Nesse dia se comemora o Dia Mundial do Rim. Quem vai falar para nós sobre o rim e sobre a especialidade que está relacionada com ele, que é a nefrologia, é a doutora Paula Fracinete Camussa Castelo Branco Fernandes. Ela é nefrologista, professora da Faculdade de Medicina da UES, Universidade Estadual do Ceará, e ela é chefe do Serviço de Nefrologia do Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC. Por favor, doutora Paula. Boa tarde, eu sou nefrologista, meu nome é Paula Fracinete Castelo Branco Camussa Fernandes e estou aqui hoje para falar sobre o Dia Mundial do Rim 2022. Eu gostaria de agradecer ao professor Ricardo Pereira pela oportunidade de falar sobre esse dia e sobre essa campanha. Nós celebramos o Dia Mundial do Rim na segunda quinta-feira de março anualmente. Ele foi criado em 2006 pela Organização Mundial de Saúde e desde então a Sociedade Internacional de Nefrologia e suas afiliadas no mundo todo têm feito campanhas de conscientização da população, esclarecendo sobre a doença renal e sobre os fatores de risco para o desenvolvimento desta doença. Este ano o tema é Saúde dos Rins para Todos, educando sobre a doença renal. E aqui no Ceará não é diferente, nós temos a Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional do Ceará e juntamente com nefrologistas, enfermeiros, equipe multidisciplinar, estudantes de medicina das várias universidades aqui de Fortaleza, fazemos campanhas nos shoppings, nas escolas, nas praças, sendo que nesses últimos 2 anos, devido à pandemia, nossa campanha tem sido feita de forma virtual através das redes sociais, das mídias, dos diversos meios de comunicação. E por que essa campanha? Porque a doença renal ela tem uma característica que às vezes ela não causa nenhum sintoma. E o paciente só descobre que tem uma doença renal já numa fase muito avançada, quando precisa de tratamento de diálise. Cerca de 70% dos indivíduos, dos pacientes de Fortaleza, começam a dialisar através dos serviços de emergência, sem nem saber que tem uma doença renal. Nós evidenciamos isso num estudo, numa pesquisa de mestrado, que fizemos aqui em Fortaleza. A doença renal crônica, ela pode ser identificada se a pessoa fizer um exame chamado creatinina no sangue e também através do sumário de urina nós podemos ver algumas alterações. A pessoa que tem uma creatinina alterada por mais de 3 meses ou tem proteinúria, ou seja, perda de proteína na urina por 3 meses, ela deve procurar o médico, pode ser o próprio médico, um clínico, que depois ele vai encaminhar para o nefrologista, porque a pessoa já pode ter uma doença renal crônica e se essa doença não for tratada adequadamente, vai levar à doença renal crônica já na fase que vai precisar de tratamento dialítico ou de transplante renal. E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da doença renal crônica? Os mais conhecidos são a pressão alta, que nós chamamos de hipertensão, e o diabetes. São os principais fatores de risco. Mas nós temos também as doenças inflamatórias dos rins, como as glomerulonefrites, os cálculos renais, as infecções urinárias, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, o lúpus, doenças autoimunes, uma série de doenças que podem levar à alteração dos rins. Por isso, elas precisam ser identificadas e esses fatores de risco tratados adequadamente. Existem umas regrinhas práticas, algumas recomendações para que os pacientes, como devem se manter saudável, a saúde dos rins e a saúde geral da pessoa. Praticar exercícios regularmente, exercícios físicos, evitar o excesso de sal, carne vermelha, gorduras, beber 2 litros de água por dia, controlar o peso,
evitar a obesidade, controlar a pressão arterial, controle do colesterol, da glicose, evitar o fumo, não abusar de bebidas alcoólicas, evitar o uso de anti-inflamatórios e de drogas desconhecidas, que a pessoa não sabe a origem, evitar o uso de chás e medicamentos para emagrecimento que não sejam prescritos por médicos, ter cuidado com quadros de desidratação, uma vez por ano realizar exame de creatinina no sangue e sumário de urina, consultar o médico clínico regularmente e, como eu disse antes, não fazer uso de medicamentos sem prescrição médica, porque isso pode levar a uma série de problemas e é o que nós chamamos de toxicidade renal ou nefrotoxicidade. Os rins, eles são muito suscetíveis a uma série de agentes agressores, inclusive na pandemia da Covid-19, muitos pacientes tiveram os rins acometidos e precisaram dialisar. Uma boa parte pôde recuperar o funcionamento dos rins e outra parte não. Então é muito importante essa campanha de sensibilização e de educação. Isso para que nós tenhamos o quê? Saúde dos rins para todos. E por isso nós precisamos educar sobre a doença renal. Agradeço a doutora Paula que falou para nós sobre o Dia Mundial do Rim. O próximo vídeo, na próxima segunda-feira, versará sobre Março Lilás, prevenção do câncer de colo de útero. Até lá!